Continuando nosso período de louvor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Vamos louvar juntos. Quem conhece a canção antiga? Percebi que o pessoal aqui gosta bastante de Vencedores por Cristo e as músicas daquela época, que dirá com o meu pastor Ábila. Então vamos cantar juntos. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o Senhor.
bater palma. Falsos deuses, glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor, cântico novo. Cantai ao Senhor, todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e seu louvor, mas terrível que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Seja agradecido, Deus, na minha vida. Essa música você vai cantar dizendo para ele: Tu és o Deus da minha salvação. Vamos lá. Seja agradecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja agradecido mais uma vez, quero te ouvir. Seja agradecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia,
difícil ser um dos últimos a falar, né? A impressão que dá é que todo mundo já falou tudo que tinha para ser falado, mas eu me propus a falar sobre um tema e percebi que ao longo da semana o professor Ronaldo tocou de alguma forma, ou pelo menos deixou entrevisto, e aí eu fui tentado a mudar, mas eu resolvi manter. E minha reflexão está baseada no texto de Isaías 45:15. Se você tem Bíblia, você pode acompanhar. E uma das traduções desse texto diz assim: verdadeiramente tu és Deus misterioso, ó Deus Israel, ó Salvador. Uma outra tradução diz: verdadeiramente tu és um Deus que se esconde, ó Deus e Salvador de Israel. Eu queria apenas deixar algumas intuições para vocês e gostaria de começar apenas lembrando algo que eu acredito que a maioria já saiba. Uma relação entre aquilo que a gente chama de modernidade e pós-modernidade. E nós sabemos que a modernidade, ela de alguma forma está muito centrada numa espécie de excesso de racionalidade que de alguma forma repercute em várias áreas. E uma delas que eu gostaria de tocar aqui nessa noite, nesses breves minutos, é exatamente o fato de que a modernidade, juntamente com outras coisas, e talvez até mesmo no afã de tentar se contrapor ao medievo, ela acaba se tornando uma cultura do revelado, uma cultura da revelação. E é interessante que um pensador chamado Hegel, ele usa o termo em alemão, Offenbarung, né, que significa exatamente revelação. Ele usa esse termo, dá a esse termo uma conotação muito específica e muito, de alguma forma, apropriada para o espírito da modernidade. Para Hegel, a Offenbarung é o ato de tornar evidente o que estava oculto, a pura manifestação. Nesse sentido, a Offenbarung, a revelação hegeliana, que de alguma forma traduz aquilo que a modernidade pensava sobre revelação, pressupõe um Deus que não pode não se revelar. No ato revelacional, não sobra resíduos do ser de Deus. Ou seja, Deus, quando se revela, se mostra por completo. Nesse sentido, não há um outro Deus que deva ser buscado, porque no ato da revelação, Deus se mostra completamente. Esse é o tom da concepção moderna de revelação. Que, de alguma forma, os modernos, eles encampam esse conceito, e esse conceito se torna hegemônico na modernidade. Mas a gente também sabe que a modernidade sofreu alguns percalços e isso levou a um certo esgotamento da modernidade. E de alguma forma esse esgotamento dá também a oportunidade que apareça uma coisa chamada pós-modernidade. A gente não sabe definir muito bem, porque a gente está mais ou menos no meio disso. Mas uma coisa a gente sabe, que a pós-modernidade, de certa forma, ela é uma ruptura, uma negação de alguns dos postulados da modernidade. E esse enfraquecimento do conceito de revelação moderno põe, então, a possibilidade daquilo que eu chamaria de velado. Quer dizer, há uma cultura da revelação própria da modernidade se contrapõe agora a uma cultura que de alguma forma favorece o velado. Então nós teríamos uma relação dialética aí entre a revelação, entre o velado e o revelado. E eu estive pensando um pouquinho sobre o nosso tema, e essa ideia de um Deus que se esconde é uma ideia que encontra na pós-modernidade um espaço muito interessante.
e nos traz algumas ideias interessantes e também aponta para algumas implicações para uma tal de espiritualidade que a gente chama da nova aliança. Mas quando Deus se esconde? Esse texto que a gente leu diz que verdadeiramente Deus é um Deus que se esconde. Mas quando Deus se esconde? Eu coloquei aqui algumas reflexões, você pode ampliar isso em casa, só parar para pensar um pouquinho, que não é muito difícil de chegar a algumas dessas conclusões. Quando Deus se esconde? Quando o esperamos nos templos, e aí nós investimos muito nos nossos templos, como uma maneira de receber Deus, mas ele se refugia em pessoas que vivem fora dos templos. Por que nós dissemos que Deus se esconde? Porque Deus se esconde onde nós não procuraríamos. Muitas vezes nós não procuraríamos Deus entre as pessoas que vivem fora dos templos. É natural que nós busquemos Deus dentro dos templos, porque os templos são os lugares onde Deus deve se revelar. Quando Deus se esconde? Quando esperamos na complexidade das coisas, e Ele se esconde na simplicidade. Como disse o Ronaldo, por isso a complexidade da religião judaica. Ou seja, para receber um Deus tão complexo, um Deus que atua de forma tão maravilhosa, só uma religião muito complexa. Então, muitas vezes, Deus se esconde na simplicidade quando nós o buscamos na complexidade das coisas. Quando Deus se esconde? Quando o buscamos como adulto entre adultos e achamos que o reino é feito por adultos, mas o encontramos entre as crianças e descobrimos que é delas o reino dos céus. A criança vê tudo grande. Isso me fascina, né? Quando Jesus diz que o reino é feito de alguma coisa que vem das crianças. E uma das coisas que eu posso perceber é que a criança vê tudo grande. Nós vamos crescendo e as coisas aos nossos olhos vão se tornando pequenas. Eu me lembro, por exemplo, quando eu era garoto, brincava num terreno em frente à casa da minha mãe, que hoje é a casa da minha mãe, continuação da casa da minha mãe. E eu me lembro que quando eu era garoto, aquilo a gente transformava num grande campo de futebol. E era muito grande. E hoje, quando eu olho para aquele espaço, eu fico pensando como que eu era capaz de jogar bola num espaço tão pequeno como aquele. Eu cresci. Não é o campo que se tornou pequeno, mas eu cresci. Muitas vezes nós crescemos e passamos a ver aquilo que antes víamos como grande, como muito pequeno. Quando Deus se esconde? Também quando buscamos como criança entre crianças, mas Ele se esconde entre os doutores. Vocês se lembram muito bem desse texto. Quando Deus se esconde? Quando buscamos entre rabinos, pastores e padres, e Ele se esconde entre a gente simples, tornando-os protagonistas de uma nova história contada pelos dominados. Deus também se esconde nas pessoas simples. E é exatamente por isso que muitas vezes para nós Deus não aparece, porque nós não o procuraríamos lá. Nós não procuraríamos entre os pobres, nós não procuraríamos entre os dominados. Quando Deus se esconde? Quando buscamos na religião e Ele se esconde em estruturas seculares. Eu gosto de chamar isso, às vezes falo com os alunos, de camuflagem do sagrado. O sagrado se camufla em locais onde nós não imaginamos. E aí, eu gostaria de ir concluindo, fazer uma pergunta: o que seria uma espiritualidade, então, que fizesse jus a esse caráter abscôndito divino, para não destoar das terminologias do Ronaldo, né? O que seria uma espiritualidade que fizesse jus a esse caráter furtivo de Deus, ou seja, essa tendência em escapar, em fugir das nossas apreensões? Eu queria propor 4 possíveis indicações a essa pergunta. Em primeiro lugar, seria uma espiritualidade que não se guiasse pelos modelos de satisfação de nossa cultura. E aí eu quero citar um autor chamado Emmanuel Levinas, que diz que os modelos de satisfação da nossa cultura
nesses modelos, a posse comanda a procura. O gozo é melhor que a necessidade. O triunfo é mais verdadeiro que o fracasso. A certeza é mais perfeita que a dúvida. E a resposta vai mais longe do que a questão. Portanto, uma espiritualidade que fizesse jus ao caráter abscôndito de Deus seria uma espiritualidade que andasse na contramão desses modelos de satisfação. Ou seja, uma cultura, ou melhor, uma espiritualidade onde a procura comandasse a posse, fosse mais importante do que a posse, onde a necessidade tivesse lugar, um lugar destacado em relação ao gozo. E não precisamos dizer o quanto a nossa espiritualidade tupiniquim celebra o gozo, né? Mas talvez a necessidade seja tão boa, tão importante, ou até mais do que o próprio gozo. Essa espiritualidade também colocaria de alguma forma o fracasso num patamar onde tivesse uma importância maior do que o triunfo. Por outro lado, também a dúvida seria mais perfeita do que a certeza. E as questões, as perguntas, iriam mais longe do que as respostas. Ou seja, uma espiritualidade, portanto, que se manifeste na busca, mas não na utopia de quem encontrará definitivamente o objeto buscado. A busca, então, passa a ser valorizada por quem entende-se que o encontro se dá no caminho e não na chegada. O que seria uma espiritualidade que fizesse jus ao caráter abscôndito divino? Uma espiritualidade que celebre a presença, mas não se esqueça de que as ausências divinas também constituem terreno fértil para a fé. Nós percebemos que a nossa cultura católico-protestante está totalmente fundada na presença divina. Seja nos nossos cultos, por exemplo, a gente percebe como que a presença de Deus é celebrada. Eu não digo que não tenha que ser celebrada. E a gente percebe, por exemplo, nas várias tradições, as maneiras distintas em que esta presença é celebrada. Para os protestantes, por exemplo, é celebrada a partir da palavra. Para os católicos, a partir do sacramento. Para os pentecostais, por meio do Espírito. Ou seja, nós criamos uma cultura que celebra a presença, mas essa cultura ela não nos preparou para lidar com as ausências de Deus. E lá no nosso dia a dia a gente sabe que isso, existencialmente falando, é uma realidade. Quem aqui já não lidou de alguma forma com a ausência divina, com a falta de respostas? Portanto, a cultura em que nós somos formados é uma cultura que não nos preparou para lidarmos com os escapes divinos. Falamos de presença o tempo todo e não sabemos o que fazer com a ausência quando ela se impõe. E Deus não pede licença para se ausentar. Em terceiro lugar, seria uma espiritualidade que fizesse jus a esse caráter abscôndito divino. Seria uma espiritualidade que abrisse todas as portas, mesmo as bizarras, porque não sabemos por onde Deus virá. Um Deus que se esconde em lugares inesperados e que é fiel ao modo imprevisível, para citar aqui os Abatiero, ontem, né? Poderá entrar por qualquer porta. Deus não te diz por qual porta virá. Então, abramos todas as portas. Seria muito bom se nós começássemos a cultivar uma espiritualidade que abrisse todas as portas, mesmo aquelas que nós consideraríamos as mais bizarras. Nós, cristãos, temos uma facilidade muito grande de nos escandalizarmos com aquilo que é bizarro, com aquilo que é diferente. E muitas vezes Deus se esconde exatamente nesses lugares. Em quarto e último lugar, uma espiritualidade que saiba lidar com a familiaridade. O excesso de familiaridade pode nos cegar. Nos aproximarmos demais de alguma coisa pode fazer com que a gente perca de vista o olhar atento. Nosso olhar deixa de ser atento quando nos tornamos muito familiares das coisas. Nos tornamos cegos, eu gosto muito de repetir essa frase, nós nos tornamos cegos não tanto por vermos pouco, mas por vermos muito. Aquela lasquinha daquele móvel que você tem lá na sala
da sua casa, e de tanto passar por ela e olhá-la, você já não enxerga mais? Ou também, quando nós lidamos com pessoas, quanto mais próximos das pessoas, mais facilidade nós temos de não enxergá-las. Se torna banal, se torna corriqueiro, e nós perdemos a capacidade de enxergar coisas distintas nas pessoas. O Arthur da Távola tem um texto maravilhoso, cujo título é Descobrir um outro que mora no outro. O outro sempre tem algo guardado que merece ser descoberto. Mas quando nós banalizamos o outro, quando nós nos tornamos muito familiares, nós perdemos a percepção desse outro que reside no outro. Portanto, a intimidade não pode abdicar do temor e reverência. Nós temos um texto interessante no Antigo Testamento, onde um camarada chamado Uzá se aproxima demasiadamente da arca da aliança, e a Bíblia diz que ele é fulminado pela presença de Deus. Metaforicamente falando, esse incidente nos lembra de que a intimidade que nós cristãos, principalmente evangélicos, tanto celebramos, ela tem limites. E o limite é o temor e a reverência. Existe um limite a partir de onde, se nós ultrapassarmos, nós tendemos a banalizar Deus e a perder de vista o fato de que Deus se esconde. Obrigado. Estamos chegando ao nosso último encontro. Eu queria dar, antes de iniciar, uma palavra explicativa para dizer o seguinte: como nós programamos em 5 encontros de manhã, misturando de manhã e à noite, eu optei por não repetir os encontros, ou seja, o que eu dei ontem para uma turma, eu repito aquilo para outra turma. Eu preferi fazer uma sequência, porque senão era muito material, por conta da repetição, ficaria de fora, simplesmente por isso. Eu gostaria de estimular você a depois conseguir esse material que está gravado aí na faculdade, para que realmente faça sentido a sequência das palestras, né, ou das conferências. Eu acho que aí isso ajudaria muito, né? Quando o professor Vanderlei me perguntou acerca do tema, eu sugeri esse tema, e além daquele texto de João, ou da ênfase que o Evangelho de João dá na Nova Aliança, evidentemente que está o texto de Jeremias 31, que eu reservei uma abordagem a ele para esse encontro agora, para esse último, mas sabendo que ele já fora explorado de uma maneira assim, muito importante, muito genial até, pelo professor Júlio, né? Mas eu gostaria de ler novamente, até como referencial para a nossa fala desta noite, Jeremias 31, pediria que os irmãos aí que têm Bíblia acompanhassem. Jeremias 31, do 31 ao 34, diz assim: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis,
Também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, com isso em mente, eu gostaria de trazer algumas coisas até para a guisa de conclusão dessa semana. Né? Enfatizamos, além de tudo que foi colocado, enfatizamos dois aspectos de Deus, que é o aspecto da revelação, aqui falado hoje, mas também o aspecto do Deus que se esconde, que também foi mencionado aqui agora. Evidentemente que o Deus que se esconde, ele é praticamente impossível de você manipular. O Deus que se revela se mostra. E quem se mostra se expõe. É assim com todos nós. A partir do momento que você se mostra, você se expõe e você revela seus atributos, suas características, sua personalidade. A partir dessa revelação, aqueles com quem você se relaciona, de uma maneira ou de outra, eles podem te dominar, entre aspas, porque você se expôs a eles. A dominação no enigma é muito mais difícil. A dominação de um Deus escondido é praticamente impossível. Mas ambas as qualidades e características estão presentes na Escritura. Nós encontramos um Deus revelado e um Deus aos escondidos. A teologia luterana resolveu parcialmente esse impasse dizendo: é um paradoxo. O paradoxo não é uma contradição. O paradoxo é um mistério. O texto lido de Isaías 45 aqui, pelo nosso irmão e colega, Abdul, ele revela exatamente isso, numa das suas traduções. Não sei se é a melhor. Não é a minha praia. Esse Deus é misterioso. Apesar de tudo o que sabemos dele, ele continua misterioso exatamente para não ser domesticado, exatamente para não ser controlado por nós, nas nossas, entre aspas, boas intenções. Nós o controlamos, ou queremos o controlar. Então, um Deus misterioso não dá para você controlar. Então, diante desse Deus paradoxal, revelado e escondido, a igreja protestante de que nós fazemos parte, de uma maneira ou de outra, mais ou menos, de uma forma ou de outra, diante desse paradoxo, o que o protestantismo fez? Ele fez uma opção. A nossa opção vai ser que a única fonte de revelação é a Escritura. Porque aí não vai ter erro. Como é que a gente enfrenta o mistério? Enfrenta o mistério com o que está escrito aqui sobre Deus. Porque aí você tem muito menos possibilidades de erro. Então, nós optamos por uma religiosidade, por uma espiritualidade em que a Bíblia está no centro. Optamos por um caminho já conhecido na história. Já conhecido. Ou seja, uma espiritualidade fundamentada na palavra. A nossa espiritualidade procede, emana, nos vem ao encontro a partir da palavra. Porém,
na nossa leitura da palavra, esse é o problema, essa é a questão. A questão não é que nós temos a Escritura. A questão é que uso fazemos da Escritura. Como lemos a Escritura. Por isso mesmo nós temos uma leitura, fizemos na história como protestantes, uma leitura restrita e uma leitura limitada da Escritura a uma visão muito objetiva, muito hermética, fechada e, portanto, muito racional. Há uma intimidade muito grande, até para a gente pesquisar isso, até uma sugestão de pesquisa para os TCCs aqui, ou outro tipo de pesquisa, em nível de pós-graduação, por exemplo, uma intimidade muito grande entre protestantismo e racionalismo. O racionalismo que o protestantismo critica, ele tem que pensar muito bem o que ele está criticando, porque lá na sua origem, os principais racionalistas eram protestantes. O Kant era protestante. O Hegel, aqui citado, era protestante. Os grandes filósofos racionalistas, com raríssimas exceções, eles eram protestantes. Então há uma intimidade entre protestantismo e racionalismo. Isso pode ser muito bom em algum aspecto, porque você não cai em determinadas roubadas irracionais, né? Nós conseguimos, como disse o professor Júlio, nós temos uma facilidade para o discernimento, nós estamos a meio caminho andado do discernimento, porque a Escritura nos faz fazer essa leitura mais crítica, né, da realidade, das coisas, dos discursos. O exame a análise de discurso nasceu em ambientes protestantes. A análise do discurso, especialmente do século XIX em diante, nasceu em ambientes protestantes, que questionaram a ideologia por trás do discurso, né? Aquilo que estava escondido no discurso. Então essa foi uma descoberta protestante muito importante. Então, mas nós temos a nossa espiritualidade fundamentada na palavra, mas ela está limitada, ela está objetiva, ela é racional, e que a partir do século XVII, essa leitura mais hermética da Escritura desemboca em duas tendências correlatas, que é a história do protestantismo. A primeira tendência dentro do protestantismo, a partir do tipo de leitura que ele fez, é o que nós chamamos de ortodoxia protestante. Você tentar resumir o mistério da fé em fórmulas dogmáticas e confessionais. E a partir desses instrumentos dizer se a pessoa está certa ou errada. Então ela não pode ser ordenada, porque ela não subscreveu a confissão luterana. Então ele não pode ser um pastor luterano. Ele não pode ser um pastor calvinista, porque não subscreveu a devida confissão que possibilita que isso aconteça. Então surgiu uma época, chamada época confessional dentro do protestantismo, que nós aferíamos a verdade plena a partir das confissões de fé, que são sínteses, tentativas sintéticas da Escritura. A Escritura é um mar, é um oceano, então é melhor ter um riozinho no fundo de casa que você controla, do que um oceano cheio de fossas abissais. Não dá. Então, a primeira tendência foi essa. Desenvolvemos uma ortodoxia, até para dizer para os católicos, olha, nós cremos assim, essa é a nossa identidade, até para responder ao discurso e às acusações do Concílio de Trento. Então nós fizemos assim. Em segundo lugar, fizemos desenvolveu também, por isso é correlata, o fundamentalismo racionalista. Eu diria, na verdade é um fundamentalismo pseudo-racionalista. Porque no final das contas ele faz propostas absurdas.
mas a maneira como o discurso está montado depende do racionalismo. Mas é um racionalismo meia boca, então não vai até o fundo das coisas. Então, essa foi uma outra tendência entre nós. Então, isso fez com que o protestantismo do século XVII em diante caísse, por assim dizer, na vala comum do judaísmo. Nós nos tornamos um tipo de sectarismo judaico, só que cristão, né? Donos da verdade a partir da ortodoxia ou a partir do fundamentalismo racionalista. E é a mesma coisa uma coisa muito semelhante, muito similar ao que aconteceu na época de Jesus em relação a fariseus e escribas. Fariseus e escribas também tinham esse tipo de leitura da lei, da Torá, e Jesus teve que confrontá-los inúmeras vezes. A resposta histórica a esse endurecimento doutrinário, teológico nosso, seu e meu, dos nossos pais, dos nossos missionários, dos nossos teólogos, dos nossos professores de teologia, dos nossos pastores, dos púlpitos das nossas igrejas, das nossas denominações todas, a resposta a esse engessamento, a esse endurecimento protestante, doutrinário e teológico, foi dada primeiramente pelo pietismo. Os luteranos ficaram estrangulados e exauridos nas suas forças, com tanta ortodoxia, com tanta doutrina, com tanta confissão de fé, que dentro do luteranismo nasceu um movimento de reação, que é o movimento pietista. Algumas pessoas pararam de ir na catedral, pararam de ir na catedral luterana para assistir o culto, que era uma encenação total, e começaram a organizar pequenos grupos. A primeira reação dentro do protestantismo diante do endurecimento foi o pietismo. O pessoal fala, caramba, nós precisamos ter a liberdade de fazer um tipo de comunhão a partir da palavra de Deus, em que a gente possa compartilhar, orar, cantar, de uma maneira sem o ensaio e a encenação do culto. Eu acho que o Colégio Pietatis, lá do Spener, século XVII, é muito importante, inclusive para nós hoje. Que tipo de espiritualidade, aonde eu desago a minha espiritualidade. A gente tem percebido que muita gente consegue desaguar apenas no culto onde ele está sendo visto, onde eu posso ser visto. E a espiritualidade do Colégio Pietatis, dos grupos de oração do pietismo, desenvolvia em pequenos grupos ou dentro do quarto com portas fechadas, conforme o Evangelho também nos recomenda. Então, a primeira reação foi do pietismo. A segunda reação foi mais enfática, foi mais atrevida, que é o avivalismo. Os movimentos de avivamento, os grandes despertares, né? O primeiro despertar, o segundo despertar, e que sacudiu a sociedade norte-americana, por exemplo. Também na Inglaterra. O Wesley, por exemplo, é fruto desse tipo de movimento. Jonathan Edwards também participou disso, e outros. Então, pietismo e avivalismo foram importantes movimentos na história da igreja protestante. Ou seja, resumindo esse primeiro movimento aqui da nossa fala, a igreja protestante, luteranismo, calvinismo, etc., em sua luta por sobrevivência, desde a época da Reforma, adota a Bíblia como regra de fé e centro da vida religiosa. Para fazer isso, o que eles fizeram? Relativizaram o modelo sacramental aqui mencionado pelo Arthur. Então, relativizou o modelo sacramental que veio do medievo e absolutizou a Escritura. E isso é digno de nota. No entanto, na nossa leitura da Bíblia, ou na sua leitura da Bíblia, o protestantismo tendeu quase sempre para essa abordagem racional e objetiva do texto sagrado. Ou seja, o que vale é o que está escrito na Bíblia. Em nome disso,
nós fizemos as maiores barbaridades. Porque simplesmente estava escrito na Bíblia. Com a Bíblia você pode provar qualquer coisa. Não é verdade? Você pode cometer as maiores barbaridades. Você pode assassinar uma criancinha usando a Bíblia. Não é? Você pode amaldiçoar o teu irmão usando a Bíblia. E o protestantismo, como ele diz, bom, é o que está escrito, é o que vale, e a nossa leitura é uma leitura limitada, esse tipo de coisa foi possível acontecer, e aconteceu. As principais seitas surgidas do século XVII em diante, majoritariamente foram seitas protestantes. Não foram católicas ou ortodoxas ou qualquer outra coisa, são protestantes. Nasceram do nosso organismo. Foram monstros criados dentro do protestantismo. Ao mesmo tempo que o protestantismo criou coisas maravilhosas, como ajudou a democracia, a cidadania, os direitos humanos e tudo mais, esse é o lado luminoso. O lado obscuro da reforma é a leitura viciada da Escritura. A leitura limitada e racional da Escritura apenas. Então isso causou males muito grandes. Então, o que vale é o que está escrito, é o texto. O que vale é o texto. Muito bem. Hoje nós sabemos que esse texto escrito, lembra das notícias do fronte que o Júlio deu ontem? Primeira notícia do fronte, segunda notícia do fronte, ou seja, do que está sendo descoberto sobre os textos bíblicos. Coisas moderníssimas que estão aí. E que não dá para a gente tratar disso aqui agora. Porém, nós sabemos que o texto escrito é, na verdade, um ponto de chegada, ele não é um ponto de partida. Quando você tem o texto, significa que aquilo é o final da linha, e não o começo dela. Então, antes de chegar no final da linha, no estágio final, portanto, o texto é uma síntese de vivências anteriores que produziram o texto. Como eu disse no outro dia, o texto não caiu diretamente do céu. Ele foi produzido na cultura humana. Pela influência direta de Deus, de uma maneira ou de outra, numa teofonia, numa epifania. Mas ele foi produzido aqui. Então, o texto em si, o texto bíblico, ele reflete o caráter de Deus. Qual é o caráter de Deus que estamos salientando desde o primeiro dia? Ele é o Deus revelado e escondido, portanto ele é paradoxal. O texto revela o caráter paradoxal de Deus. Por um lado, ele revela o texto. Por um lado, ele revela as coisas para você. Ele informa, ele acrescenta. Mas por outro, ele encobre. Ele despista. O texto subtrai. Toda vez que você escolhe um texto e não outro, você está escrevendo uma redação. Uma redação aqui dos trabalhos de teologia. Está fazendo um texto, está digitando. Aí você escolhe, você está em dúvida entre uma palavra. Né? Você usa a palavra e depois você troca. Não, eu acho melhor esse sinônimo é mais forte. Você fala assim, a pessoa teve coragem. Aí você pensa, não, ela teve ousadia. Aí você pensa, não, ela teve audácia. Aí você troca, né? Você vai construindo o texto e melhorando o texto. É igual uma letra de música, né? Você vai riscando, essa aqui não rima, essa aqui é melhor. Toda vez que você escolhe uma palavra, você rejeita outras. Quando a gente escolhe, a gente rejeita outra. Portanto, o texto encobre o que estaria na outra palavra, mesmo que seja um sinônimo. Ela encobre. Então, e nesse sentido, o texto pode matar, como diz Paulo. A letra mata, mas o Espírito vivifica. E olha quem está falando é Paulo, que conhecia muito bem, muito melhor do que nós, esses textos. Parte deles, inclusive, foi ele que escreveu. Mas
sobre o Velho Testamento, ele também conhecia muito mais do que nós. E ele chega a essa conclusão: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Portanto, uma atitude mais cuidadosa nossa, até como teólogos, estudantes de teologia, uma atitude mais cuidadosa de nossa parte será a de perseguirmos no texto aquilo que se esconde por trás das palavras. Aquilo que se esconde por trás das palavras. Para chegarmos até Cristo e compreendermos sua mensagem e ação, precisaríamos então nos aproximarmos do seu ambiente cultural, social e religioso. Nesse sentido, é preciso conceber a Bíblia não como um livro de receita e não como um manual, mas considerarmos a Bíblia como um tipo de sistema de vida religiosa que contém história, contém relação e contém compromisso. História, relação e compromisso são coisas presentes escondidas por trás das palavras, por trás do texto final. O texto final esconde o que produziu o texto. Isso eu quero dizer. O que produziu o texto está escondido dentro do texto. Por isso, não é tão simples assim. O momento vivido, então, por Jesus foi precedido por uma história emocionante e por vezes dramática, composta de capítulos épicos e por sagas religiosas incomparáveis na história da humanidade. Um desses capítulos, ou seja, aquilo que a cultura helênica, por exemplo, conta de história e que é mitologia, na Bíblia aconteceu. Aquilo que é mitologia, de que Hércules, tarará, e que Apolo e tal, e que Baco, a Escritura conta como fatos históricos. Então, o que está narrado aqui não tem comparação na história da humanidade. São capítulos épicos, sagas religiosas. Um desses capítulos, por exemplo, é o da história de Abraão. Não é? Essa história estabeleceu a fé como critério para a relação com Deus. Porque essa questão da fé não estava prevista, hein? A fé não está prevista no sistema. Porque se o sistema é completo, ele exclui a fé. Não é? Aquilo que você falou aqui, agora há pouco, né? O que a fé supõe? Ora, a fé supõe a ausência de Deus. A fé só tem sentido porque Deus está ausente. O Deus presente, a gente não precisa crer nele. Ele está presente. Não precisa acreditar que ele vai fazer, ele está presente. Agora, você tem fé quando você não vê a coisa. Não é? Aí você tem fé. Não é essa a definição lá de Hebreus? Se você está vendo a coisa, se você está pegando, eu não preciso ter fé que eu estou pegando um copo de vidro. Eu estou vendo que é um copo de vidro. Não preciso ter fé nisso aqui. Eu não preciso ter fé que essa cadeira me sustenta. Eu posso ter dúvidas assim. Porque o material da cadeira é muito ruim. Não é pelo meu peso. Mas eu não preciso ter fé que a cadeira... Já pensou a neurose que seria? Que você vai sentar à mesa do almoço e você vai dizer, e você entrar em luta antes de sentar na cadeira e será que ela vai me aguentar? Caramba, será? Se eu sento ou não sento, e a comida esfriando, sento ou não sento, ou seja, não tem sentido, isso é uma loucura, isso é uma insanidade. A fé só tem sentido pela ausência. A ausência motiva a fé. Ela estimula a fé. Portanto, você só tem fé, no plano de vista religioso, então, a partir da ausência de Deus. A partir da ausência de Deus. Eu acho que essa é a coisa mais maravilhosa. Né?
Você crê contra as evidências. Você não está vendo e por isso você crê. Então, a história de Abraão tem a ver com isso. Ela estabeleceu a fé como critério para a relação com Deus. Por isso ele será chamado pai da fé. Não é verdade? Na verdade, a definição de fé encontrada em Hebreus 11:1 decorre da experiência histórica fundante de Abraão. Só existe aquela definição lá por conta de Abraão, pelo que ele passou. Se não tivesse existido Abraão, e se não tivesse acontecido aqueles dois fatos dramáticos da vida de Abraão, não haveria a definição de fé que nós temos em Hebreus 11:1. Por isso Abraão é o pai da fé. Então, dois fatos cruciais na vida de Abraão: a saída de Ur dos Caldeus, daquela maneira, e a entrega do filho Isaac, muito mais dramática ainda. Se já é dramático você largar a tua propriedade e ir para um lugar que você não tem nem ideia onde é, se já é uma loucura total, imagina o Sara ficar falando, o Abraão tomou sol demais na cabeça. Sara pensando, Abraão foi consertar a cerca, dormiu na pedra, o sol queimou os miolos dele, a moleira dele. E aí ele veio com essa visão louca da gente ir embora daqui, tá tão bom. Agora que a mangueira vai dar a manga, agora que está nascendo goiaba, agora que o porco vai dar cria, e o Abraão inventa essa história. Mais dramático do que isso é a entrega do filho. Evidentemente, obviamente. A entrega do filho. Então, que elementos encontramos aí nesses dois acontecimentos? Primeiro, são 6 elementos. Estão embutidos na saída de Abraão de Ur e na entrega do filho no Monte Moriá. Primeiro, o que está implícito aí? Primeiro, Deus se põe em comunicação com o homem. Deus chamou Abraão e falou uma coisa com ele. Segundo, Deus pronuncia uma palavra. Deus chamou Abraão primeiro, ponto número 1. Fez uma comunicação com ele. Segundo, pronunciou uma palavra específica para ele. Ponto 2. Ponto 3. O homem se entrega incondicionalmente. O caso de Abraão. Ele não questionou, voltou para casa, arrumou a tralha, preparou a mudança, pôs no carroção e foi embora. Então, ele se entregou incondicionalmente. Quarto lugar, Deus põe à prova essa fé. Por que Deus faz isso? Bom, o autor do Deuteronômio diz que é para saber o que tem no nosso coração. Se guardarias ou não a minha palavra. É a explicação mais simples que a gente tem, mais curta e grossa. É para saber o que tem no teu coração. Por isso que eu te provei. Se é isso mesmo, se você está fazendo isso de coração ou para impressionar alguém. Porque a gente é danado para fazer a coisa para impressionar o outro, né? Isso é coisa de comunidade, de igreja, que é muito bom por um lado, por outro lado, o lado sombrio qual é? Fazer para impressionar o outro, demonstrar espiritualidade para o outro, que é o problema dos fariseus, de ir para frente, de dar o dízimo, de isso e aquilo outro. Então, Deus põe à prova essa fé. Quinto lugar, o homem perturba-se e vacila. Isso é repetido no Antigo Testamento. E aí, em sexto lugar, Deus se revela de novo. Para acalmar os ânimos, para aquietar a fervura, a dúvida e tudo mais. Então, dessa forma, o Novo Testamento apresenta, com esses elementos, o Novo Testamento cria uma descrição de Abraão, que está lá em várias partes, nas cartas paulinas e nos Hebreus, no livro de Hebreus. Ele apresenta Abraão como protótipo da fé. Exatamente por quê? Porque nele se realizaram as alternativas dramáticas da fé. Com radicalidade, Abraão se jogou numa realidade que ele não controlava.
Essa é a atitude de fé. Você se doar numa atitude ou numa situação que você não controla. Que você não tem o controle sobre ela. Abraão fez isso. Uma realidade não controlável. Deus deu a Abraão uma ordem: sai da tua terra, ou me dá o teu filho, que era também um tipo de promessa. Abraão creu. O que significa o crer de Abraão? Vamos tentar entender isso. Em primeiro lugar, nesse caso de Abraão e da radicalidade do chamado e da obediência, significa entregar um cheque em branco, assinado. Você já fez isso com alguém? Com a esposa? Com a esposa? Cartão de crédito. Entrega o cartão de crédito. Ainda fala assim: esse é aquele especial sem limites. Hoje a minha filha teve que comprar uma passagem. Eu tive que comprar uma passagem e eu estava sem o cartão poderoso. Estava com ela. Aí eu passei um telefone e tal, e ela escreveu para mim: pai, pode deixar que eu compro. Esse é o poderoso. Esse é o limite da conta de comprar. Porque o meu que está comigo não dá. Então, significa entregar um cheque em branco. Segundo lugar, confiar contra o senso comum e as leis da natureza. Não só entregar o filho, mas ter o Isaac naquela altura do campeonato. Abraão e Sara já estavam na prorrogação, né? Já estava na prorrogação. Ou seja, esperar como é que chama? O golden goal, né? Ou seja, gol de ouro. Não tinha como. Ou seja, não tinha como. Eu até recomendo uma poesia montada em cima do acontecimento, feita pelo professor Rubem Alves, e que está num livro chamado Meditações. Meditações sobre o Pai Nosso. Ele abre 2 capítulos só sobre Abraão e Sara. E aí ele reflete sobre isso aqui. É uma coisa simplesmente maravilhosa. A maneira, ou seja, o que se passou na cabeça de Sara, né? Quando tudo aconteceu. Então, Deus significa entregar um cheque branco, confiar contra o senso comum e as leis da natureza. Terceiro, entregar-se cegamente sem cálculos. Porque se Abraão no caminho pensasse um pouquinho e calculasse, ele falou assim: gente, aonde que eu estava com a cabeça? Eu não ouvi voz nada, ninguém falou comigo. Eu sonhei. Foi um sonho apenas. Não dá para ser palavra de Deus aquilo que é sonho. Mas ele não fez cálculos, ele se entregou. Quarto lugar, rompeu uma situação estável e com 75 anos pôs-se a caminho de uma terra que ele não sabia onde era. Isso é fé. Essa é a definição de fé que está sintetizada em Hebreus 11:1. E ele foi para um mundo incerto, sem saber para onde ia. Hebreus 11:8, inclusive. Sem saber para onde ia. Após isso, após essa novidade da fé para a relação com Deus, querem relacionar com Deus? É assim. É desse jeito que se relaciona com Deus. Por isso que Hebreus vai concluir esse assunto e dizer o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o que o judaísmo fez? E o catolicismo medieval? Com todo respeito, se tem algum judeu ou algum católico romano aqui.
com todo respeito. O que judaísmo e católico romano fizeram? Consideraram fé como sendo um corpo doutrinário. Né? A fé correta, ortodoxa. Claro, aí fica muito mais fácil. Parece mais difícil, mas fica muito mais fácil quando comparada com esse modelo de fé abraâmico. Não é? Então, após isso, a notícia que nós temos da Escritura é que a história religiosa judaico e depois cristã, que a Bíblia nos relata, fala da presença de um processo de institucionalização da fé, que a gente tem falado desde o primeiro momento. O professor Júlio falou, e todos aqueles que fizeram reflexão aqui, inclusive hoje, também falaram da mesma coisa. Porque isso é o transfundo, isso é o contraponto com a nova aliança. Então, a presença desse processo em que a fé, essa fé primitiva abraâmica, ela vai ser institucionalizada, ou seja, um tipo de distanciamento em relação ao critério inaugurado por Abraão. O critério inaugurado por Abraão é o critério da fé, confiança, despojamento, simplicidade. Esse é o critério abraâmico de fé. Repito: fé, confiança, despojamento, simplicidade na relação com Deus. É isso que Abraão percebeu e descobriu. O que se institucionalizou será conhecido por antiga aliança, velha aliança, que é um tipo de degenerescência, um tipo de aviltamento da proposta original de Deus ao ser humano. A nova aliança, pelo contrário, será a correção do desvio, e que está aqui posta em Jeremias. Em Jeremias é o único texto que coloca em paralelo antiga aliança e nova aliança. Não é? Então a nova aliança será a correção disso. Se não, vejamos. O profeta Jeremias, capítulo 31, descreve de forma comparativa as duas alianças. Não é? Está claro isso aí no texto. Eu não sei se está claro assim no texto hebraico, mas pelo menos no português fica claro. Você pode talvez escolher o melhor texto, um texto que seja mais criterioso na escolha das palavras dos sinônimos. Essa é outra questão. Mas está aí, nós temos muitas versões de Bíblia, portanto, desse texto. Então, nós temos aqui a descrição que nos leva a concluir, por um lado, que na antiga aliança, o chamado de Deus dá-se por meio da formação de um povo dividido e formado por clãs e tribos, formando uma espécie de liga sacral e dando origem a um povo convocado para assumir a sua identidade. Essa é a história de Israel. Estava perdido no Egito, Deus chamou, tirou do Egito com mão poderosa e fez o que fez. Essa identidade do povo que foi sendo estabelecida, ela conseguiu ser estabelecida por 3 grandes acontecimentos. Você pergunta assim, como é que surge a nação de Israel? Por pelo menos esses 3 grandes acontecimentos. O primeiro, nós sabemos bem, a saída do Egito, o êxodo. A segunda, a travessia do deserto. Em terceiro lugar, a posse da terra. Esses 3 fatos foram gravados na memória do povo. Também nós sabemos, na memória histórica desse povo, nas celebrações respectivas. Então, para lembrar da saída do Egito, vamos fazer uma grande festa chamada Páscoa. O melhor jeito que você tem de não esquecer a coisa é fazer uma festa. Já notaram isso? Você faz a festa, a gente ficou com esse negócio de não fazer festa, mas na Bíblia tem festa. Então eu acho que a gente tem que fazer festa. E a festa rememora o que aconteceu. E ensina para as nações, para as gerações pósteras, o que significa aquilo. Porque o menino pergunta, mas por que a gente está aqui? Aí o pai explicava para o filho, é por isso, por isso e por isso. O menino não explicou, todo ano tinha.
Então não tem jeito, não tem como esquecer. Então, a Páscoa rememora a saída. A festa dos tabernáculos ou das cabanas rememora a presença no deserto. E o Pentecostes, que é a festa da colheita, né? Então, comemora exatamente a entrada na terra. Portanto, esses três acontecimentos e, portanto, as três festas respectivas fizeram nascer a nação de Israel. A nação de Israel nasce exatamente por isso. Por outro lado, na nova aliança é diferente disso, mas tem uma correlação. Na nova aliança, o chamado de Deus não é um chamado para fazer um povo, uma nação. O chamado, então, ou seja, na velha aliança, qual é o produto final desses acontecimentos? O surgimento de uma nação. A palavra aqui, guarda essa palavra, ou seja, para a antiga aliança, surge isso aqui, ó. Tá? Na nova aliança, vai surgir outra coisa. Mas antes de falar a coisa que surge, vamos entender o processo. Na nova aliança, o chamado de Deus dá-se por meio de uma convocação pessoal e individual. Homens e mulheres são chamados por Jesus para seguirem-no pelo caminho, tendo como marco igualmente três acontecimentos fundamentais. O que equivale à Páscoa, na nova aliança é chamado de arrependimento, metanoia. O que equivale aos tabernáculos é o que a nova aliança chama de fé como confiança. E em terceiro lugar, o que equivale à posse da terra, na nova aliança é chamado de missão e compromisso. Então, na nova aliança, nós somos convocados para arrependimento, para confiança em Deus, a fé, e para um compromisso. Isso faz nascer um novo conceito comunitário, que não é povo e não é nação. Não é. Na nova aliança, surge um novo conceito, que é o conceito de igreja. A antiga aliança trabalha com o conceito de nação, a nova aliança trabalha com o conceito de igreja. O que isso implica? Implica o seguinte. Bom, vou tirar aqui e vou colocar de uma maneira mais escrita, tá? Mais específica. Então vamos lá. Se quiser anotar, eu acho que ajuda. Então você tem, na antiga aliança, você tem então o surgimento da nação. Essa nação tem algumas características. Tá? 1, 2, 3. Então vamos lá. Vamos tentar entender isso aqui. Você nota na antiga aliança que o conceito de nação gerou um tipo de sentimento de exclusivismo. Exclusivismo, ora, exclusivismo gera uma atitude de... Ou seja, eles se sentiram exclusivos de Deus e, portanto, eles agiram em relação aos outros com exclusão. O sentimento de exclusivismo gera na relação com os povos ou com as outras pessoas o sentimento de exclusão. Claro, o resultado disso qual é? A consciência ou a convicção de superioridade cultural. E dentro de cultura você coloca religião, história, política, tudo, né? Superioridade cultural. Israel se sentiu assim.
ele tinha uma consciência de eleição, né? Porque aqui dentro tem a ideia de eleição, né? Você está consciente de que você é eleito, então você não é qualquer um. Mas o outro é qualquer um. Porque não é eleito. Então você age com exclusão em relação a ele. Segundo lugar, a manutenção disso, a manutenção desse modelo, manutenção do modelo, tá? A manutenção do modelo está exemplificado, ou seja, num tipo de alimento da velha aliança, que significava que eles estavam no caminho da terra, que é o maná. Que é o maná, receber. E o maná, cara, é o pão, é uma coisa material. O sentimento que vem daqui é do materialismo, né? Esse é um modelo muito materialista, né? Por isso que ele tem uma relação muito grande com a questão de prosperidade. Nação próspera, né? O pessoal norte-americano, durante muito tempo, que acreditou piamente de que Deus estava abençoando, que eles eram a nação escolhida, não era mais Israel, era os Estados Unidos da América, e a prosperidade material daquele país era uma prova disso. Uma prova disso. Muitos calvinistas, inclusive, consideram que a prova da eleição é a prosperidade material. E muitos que não sabem disso, quando ficam sabendo, reforçam a ideia. Só estava faltando isso, né? O referencial teórico, para provar que eu sou, né? Então, o maná. E a relação com Deus, como é que se dá a relação com Deus? Nessa nova aliança no conceito de nação. A relação com Deus se dá pela visão, portanto, pela estética, a estética do culto, do templo, né? Você vê essas ênfases no Antigo Testamento, né? Ou seja, a perfeição do templo. Até o Jeremias ir lá e outros falam, isso aqui vai acabar tudo. E Jesus mesmo, né? Não vai ficar pedra sobre pedra. E, portanto, quando você age pela visão e pela estética, você faz o controle, né? Porque se o modelo é esse, o modelo é um modelo visível, então você controla. Porque tem a ver com objetividade, né? Com aquilo que é objetivo, né? Então, esse é o modelo que é gerado na antiga aliança. Na nova aliança, surge o conceito de igreja. 1, 2, 3. Então você faz. É exatamente o revés. Então o sentimento aqui é o sentimento de inclusividade. Inclusivismo, né? Manter lá. Portanto, a atitude é a atitude de inclusão em relação aos diferentes. A igreja inclui, né? Para ser igreja, ela tem que acolher aquele que é distante, diferente, né? Portanto, não é de superioridade, mas a igreja é um tipo de espaço de acolhimento, né? Coisa que Israel não aprendeu, né? Israel não chegou nisso, não conseguiu perceber que era para ser, não era só para ele a bênção, era para todo mundo, através dele, né? Ele não conseguiu perceber isso. Em segundo lugar, o alimento, a manutenção, né? A manutenção, o alimento desse modelo é também um pão, mas é o pão espiritual, que o Evangelho vai descrever sobre o próprio Jesus, que significa exatamente o oposto daquilo, né? Aqui é materialismo, aqui é o desapego ou a simplicidade de vida, né? Você tem um modelo muito materialista e um outro modelo desapegado disso, que necessita dessas coisas, mas que partilha ela com quem tem necessidade. Você pega a igreja em Atos, por exemplo, ela tinha
ela tinha posses, mas o que ela fazia? Ela repartia à medida que cada um tinha necessidade. O que está agindo ali? Não é a nação. A nação não reparte. A nação toma do outro, toma o espólio todo da outra nação na guerra, né? Uma guerra de uma nação contra a outra, toma o espólio e engrandece o seu. A igreja partilha aquilo que ela tem. Partilha com o outro. É totalmente o contrário aqui. É a inversão total. A nova aliança faz essa inversão. E, por último, a relação com Deus. A relação com Deus, lá em cima é baseada no quê? Na visão, né? Lá em cima, como é que você acredita? Vendo. Mas o que Jesus nos ensina? Bem-aventurados os que não viram e creram. É exatamente isso que está aqui. Então, qual é a base da relação com Deus? Audição. Por quê? Porque é o meio para você crer. O que diz Paulo lá em Romanos 10? A fé que vem pelo Fides ex audito. A fé que vem pelo ouvir. Essa fé, audição, essa fé provém a partir da audição. Então você tem a audição que gera a fé vem pelo ouvir, não é por outra coisa, não é pelo ver, não é pela estética, é pela audição. Claro que na nova aliança essa audição significa, inclusive, as questões intuitivas todas, a sensibilidade toda aguçada para perceber Deus passando, né? E, por último, a obediência, que tem o seu lugar também, né? Quando o controle, você tem a obediência. Então, esses são os dois modelos, da antiga e nova aliança. O que a gente nota? E aqui eu vou finalizar. A gente nota que às vezes você está numa igreja e você percebe, caramba, onde eu estou, né? Eu estou na antiga aliança, o conceito é de nação, é de guerra. O conceito é de guerra, é de belicosidade, né? E a nova aliança rejeita esses parâmetros todos, não estamos fazendo uma nação para Deus. O conceito aqui é de igreja, né? Então, eu queria ler uma crônica que eu fiz 4 anos atrás, e assim eu termino. E eu mencionei em algum momento, acho que diante de uma pergunta, sobre o livro do C.S. Lewis, que é Nárnia, né? O leão, a feiticeira, o guarda-roupa, que a figura de Jesus é a figura de um leão Aslan, né? Então eu fiz uma crônica, um ensaio, e eu queria ler para vocês, porque de alguma maneira resume a ideia da nova aliança, ok? Então, mais 5 minutinhos. Diz assim: ele é selvagem, mas é bom. Esta é sem dúvida a frase lapidar que encerra a primeira parte das aventuras em Nárnia. Ela diz respeito às disposições reais e soberanas, enigmáticas e misteriosas de Aslan. Descortina algo das profundezas da sua psique. É uma bela e desconcertante metáfora. Quando o leão, em meio às festividades de coroação dos novos reis de Nárnia, se ausenta indo embora pelas areias da praia em meio a um belo e triste pôr do sol. Sim, é uma metáfora acerca do Deus Filho do cristianismo. É lapidar porque apresenta em síntese, não poderia ser diferente, o modus operandi divino. Uma maneira de Deus agir que surpreende.
pois indica que o sagrado não pode ser retido pela estrutura e pelas formas externas ou internas da religião. O clima de alegria e ufanismo da celebração no palácio pedia que ele continuasse. Lúcia e seus irmãos desejavam do fundo do coração a sua presença. Seus súditos ansiavam desfrutar sua cálida presença depois de um longo inverno. Porém, contra os prognósticos e o senso comum, ele se vai sozinho e a pé. A antropologia da religião e outras ciências correlatas nos fazem saber que as formas primordiais da relação com o sagrado, particularmente na tradição judaico-cristã, foram a seu tempo institucionalizadas. Neste processo, os aspectos externos da religiosidade, liturgia, didascalia, querigma, teologia, cobraram importância fundamental. Na tarefa organizacional do fenômeno religioso, fiscalizou-se a perigosa incidência de interpretações paralelas, coibindo-as por meio de uma casuística crescente, abrangente e, por fim, hegemônica, o que implicou, é claro, o estabelecimento da definição correta do ato de crer, ortodoxia. Com isso, experimentou-se gradualmente o enriquecimento dos instrumentos e veículos mediadores e filtradores da experiência religiosa. Num curto prazo, o resultado foi o abandono e a proscrição da dimensão quase estática de estupor e fascínio, temor e tremor, perante os acontecimentos teofânicos. O sagrado selvagem dos patriarcas, entre eles Abraão, desapareceu do horizonte judaico, matriz religiosa e incubadora do cristianismo nascente. Doravante, a manifestação passa a ser calibrada e modulada de acordo com as aspirações e necessidades imediatas do grupo social, que inclusive normatiza o ritmo e a incidência das manifestações divinas, tornando-as, por conseguinte, previsíveis. Ora, o risco maior da previsibilidade é exatamente o da vulgarização, da banalização no encontro com o sagrado. Max Weber, analisando precisamente ambientes comunitários religiosos, protestantes, identifica a rotinização do carisma como a perda dos impulsos religiosos primitivos que formaram determinado grupo. Aliás, grupo que se cria e se afirma nutrido das sagas dos grandes heróis mitificados na luta contra os infiéis, histórias religiosas que geram uma literatura épico-sacral e que são postas dentro dos limites legitimados. O resultado de médio prazo, que por sua vez inaugurará uma nova história, é a presença do mais poderoso elemento de coesão e coerção social no Ocidente, a cristandade. Uma estrutura divinamente autorizada e que possui o poder de, por meio de um instrumental preciso, elaborar racionalmente a domesticação da fé. A fé que outrora desafiava as aparências do sensível e do visível, e que aspirava pelo luminoso mistério tremendum et fascinosum, que saía à procura de uma terra desconhecida, que entregava confiantemente o Filho em sacrifício incondicional. Esta fé agora caminha, desenvolve-se e afirma-se com base nas evidências. Seus alimentos são os sinais, o toque, o cheiro, as provas repetidas e controladas, concretas e inquestionáveis da presença poderosa do sagrado. Um sagrado recolhido em despojo e repartido freneticamente pela casta dos novos sacerdotes. A nova fé dessa nova história não admite surpresa, não contempla o silêncio apofático,
não suporta o Deus abscôndido de Martinho Lutero, não consegue retirar-se e orar com João da Cruz, que orou: onde te escondeste, amado, que me deixasse gemendo? Fugiste como servo, deixando-me ferido. Saí clamando atrás de ti, e tinhas ido. Evita o risco da aventura, preferindo a água da cisterna à cachoeira da mata. Opta pelo guia turístico em detrimento da peregrinação despojada do arameu errante. Detém-se e satisfaz-se no hábito religioso e transforma esse hábito num grande espetáculo. Espetáculo eficiente e pragmático, que considera a subserviência a um tipo de moralismo como o ápice da espiritualidade cristã e a praxis mercadológica da religião como o novum organum, a última vontade divina para um ocidente racionalizado in extremis, saturado de desencanto, zauberum, e de secularização, produtos naturais do processo de modernização. Um ocidente, por isso mesmo, necessitado de uma overdose de religiosidade mágica, da inundação religiosa que nos fala o professor Libânio, que se nos acomete no momento atual. Aslan, o Senhor de Nárnia, metáfora do Messias cristão, está bem longe disso. Seu programa é a entrega quenótica. Ele se apresenta voluntária e substitutivamente à mesa de pedra e deixa-se tosquiar de sua majestade. Ausenta-se furtivo e silente das gratidões ruidosas dos narnianos e dos filhos de Adão e das filhas de Eva. Pateia com elegância e singeleza a areia dourada, consciente de uma vocação maior. Ou, como nos fazem ver os evangelistas, sob o porte régio de Jesus de Nazaré, que ao fim esteve só, como já dito, porém sabemos que foi uma solidão in sinu patris, isto é, uma solidão a dois com seu Pai. Fazendo assim, Aslan alcança-nos nos trópicos. Aslan faz ecoar na curva do tempo e além dos limites espaciais sua antiga mensagem: veio para servir. Com ela, delata a religiosidade do espetáculo cristão, católico e neocatólico, protestante e neoprotestante. Aslan denuncia a ditadura da estética, que aprisiona o sagrado e que, pela probabilidade, possui o inabarcável e contabiliza o inefável. Mata o tempo e expele o eterno. Ninguém o controla, ninguém controla Aslan. Ele se submete apenas à sua missão de fazer triunfar o bem. Aslan é selvagem, mas é bom. Amém.